admira e consome o material dela, né? Vamos ouvir Donald Trump nesse momento, a gente volta para a pesquisa daqui a pouquinho. Nós vamos agora até Ankara, na Turquia, onde ele fala durante o encontro da OTAN. Vamos ouvi-lo. Há muitos discursos, então eu quero ser mais breve. Mas é muito ruim que a imprensa não enxergue o que nós estamos fazendo, porque há pessoas muito inteligentes aqui. E são pessoas boas em seus corações, não são más. Estão fazendo um ótimo trabalho pelo país. E o mundo está indo bem. Vocês sabem, o preço do petróleo está caindo, nós vamos mantê-lo baixo. E fizemos algo que deveríamos ter feito 47 anos atrás com o Irã. Nos últimos 18 meses, os Estados Unidos lideraram um esforço histórico para aumentar os gastos de defesa. E nós temos equipamento como nenhum outro país do mundo. Basta olhar para a Venezuela, para o Irã. Nós acabamos com a força militar deles em 2 semanas. Eles tinham uma boa força militar, uma boa marinha, com 159 embarcações, e agora estão todas no fundo do mar. Eles tinham centenas de aeronaves, que também já era. E tudo foi dizimado. O radar deles acabou. Os líderes se foram. Então, acho que a capacidade de combate deles é muito baixa. Eles têm apenas um pequeno percentual de mísseis restantes e alguns dos lançadores de mísseis, que a gente chama de pads de lançamento, mas também foram destruídos. Então, nós temos a força militar mais forte do mundo de longe. Ninguém nem chega perto. No ano passado, na cúpula na Holanda, nós alcançamos um acordo sem precedentes para aumentar o gasto anual de defesa. E nós conseguimos chegar de 2% para 5% do PIB. E quero agradecer a todos. E a maior parte dos países concordou com isso. Nós temos aí uns 2 que não concordaram, mas eu acho que eles ainda farão isso. Um deles foi bastante positivo e eu acho que não é um bom, não sabe jogar em equipe. Acho que todos os líderes entendem muito bem que os Estados Unidos continua sendo o maior contribuidor à OTAN, em termos financeiros, e também o mais forte militarmente, mais do que qualquer outro no mundo. E todos nos respeitam no mundo. Eles não nos respeitavam 2 anos atrás. Eles riam de nós. A OTAN ria de nós, todo mundo ria de nós, e não riem mais. Nesse ano, nós investimos um recorde de $1 trilhão nas nossas Forças Armadas, e vamos pedir que esse número aumente para $1,5 trilhão no futuro. Esse dinheiro será gasto para ter o melhor equipamento no mundo. Na sessão desta manhã, nós discutimos o progresso que outros membros estão fazendo para esse alvo de 5% dos gastos. E muitos desses países são muito ricos. E a gente não devia ter pena deles. Alguns já responderam a esse nosso pedido, outros estão fazendo grandes mudanças. E acho que eles acabarão obedecendo a esse pedido. E nós teremos mais de $1 trilhão por ano em defesa. Esse é uma quantidade imensa de dinheiro. Eram 2%, e eles queriam 1%, e nós chegamos a 5%. E, mais uma vez, se a gente pudesse ver o nível de respeito e de amor no ambiente, e é amor pelo país, pelo nosso país. Não falo amor por mim, mas, enfim, vão dizer que eu sou muito metido por isso, mas é o trabalho que eu estou fazendo. Eles me falaram: senhora, a gente ama você, a gente ama o senhor. E não é legal isso? Enfim. E havia muita união, uma união tremenda naquele ambiente, na sala onde nos reunimos. E eu peço a todas as nações que acelerem seus planos. Eu incito as nações que façam isso, que acelerem seus planos para atingirmos esse alvo o quanto antes, o de 5% dos gastos do PIB. Como resultado do compromisso que nós tivemos no ano passado, os membros da OTAN
tiveram um aumento de gastos de 150 bilhões de dólares em 2025. E muito é gasto em equipamento feito nos Estados Unidos. Nós estamos pressionando muito fortemente para que as empresas de defesa, porque afinal nós temos o melhor equipamento, os Patriots, os Tomahawks, e são os melhores, não sou eu que estou falando, todo mundo sabe disso. E eu queria até que a gente fizesse mais rápido para vender mais. Nós temos a Lockheed e as outras empresas, a Raytheon, a Boeing, são ótimas empresas que estão construindo fábricas. Eles têm já fábricas grandes, mas elas estão trabalhando 24 horas por dia. Então, eles precisam de mais unidades. E isso sem imposto nas horas extras, né? Lembrem-se disso, sem imposto nas horas extras. Então, nós precisamos fazer os Tomahawks, os Patriots, todos os outros equipamentos de defesa e de ataque, e que são os equipamentos mais comprados no mundo. Vocês viram com a Venezuela, eles tinham ótimos equipamentos e simplesmente não funcionou contra o nosso. Mas a gente precisa produzi-los mais rapidamente. Então, acho que em um ano e meio no máximo, nós, ao invés de esperarmos por um ano, 2 anos, nós teremos uma espera de uma semana, talvez, por esse equipamento. Muitas pessoas estão esperando, enfim, para ter esse tipo de equipamento de defesa. Em especial, eu acho, equipamento de defesa, mas também de ataque. E muito desse dinheiro tem sido gasto em equipamento fabricado nos Estados Unidos, que os europeus e os canadenses, mas sobretudo os europeus, estão gastando com os Estados Unidos, sobretudo. São feitos nos Estados Unidos, como eu disse. São armas, munições, que apoiam milhares de empregos nos Estados Unidos. Nós temos o melhor número de empregos no momento. Nós temos mais pessoas trabalhando nos Estados Unidos do que já tivemos na história do nosso país. Nós temos o maior investimento já feito, 19,2 trilhões de dólares, 6 vezes o que tínhamos. E foi o que fizemos com as tarifas. Sem as tarifas, nós não conseguiríamos ter 5, talvez 2 ou 3 trilhões. No último governo, eles tiveram menos de 1 trilhão investido em 4 anos. Nós tivemos 19,2 trilhões investidos em um ano. E isso aconteceu em 1 ano e meio. São 19,2 trilhões, não são bilhões nem milhões, são trilhões, com T, investidos em equipamentos, em fábricas, em todo o país. A Eli Lilly está construindo fábricas, é uma grande companhia farmacêutica, a Merck também. As empresas farmacêuticas estão feito loucas construindo, as automobilísticas também. A Toyota anunciou ontem que está deixando o México e vai construir uma das maiores montadoras do mundo, no Texas, por causa das tarifas. Porque você não quer construir no México. Se você construir no México, você vai pagar uma tarifa de 25%. Então, se você construir no Japão ou a China, bom, a China tem uma tarifa ainda maior, de 100%, porque nós não queremos perder os nossos empregos. Nós temos os maiores números de empresas, de fábricas sendo construídas na história do nosso país. Montadoras, empresas de inteligência artificial, farmacêuticas, empresas de chips. Não estamos desistindo de nada. Falaram que a gente demoraria 1 ano, 2 anos para ter uma fábrica como essa. E talvez tivesse de pagar 100%, 200%, 250%. Então, se as farmacêuticas estão vindo em números recordes, é assim, nunca aconteceu nada assim. Só para dizer de uma forma simples, é isso mesmo. O que está acontecendo com o país nunca aconteceu com nenhum outro país na história do mundo. Não houve
nenhum crescimento desse tamanho, nenhum número de empresas sendo construídas, e são empresas grandes, as empresas de IA, algumas que estão precisando fazer sua própria plantas de energia elétrica. Eles precisam de mais energia do que todo o país produz hoje, o que é incrível. Então, pegue toda essa energia que os Estados Unidos produz para um setor que é tão grande, tão poderoso, que ele precisa mais do que isso. E as pessoas falaram, bom, é quase o dobro, praticamente. A minha ideia é, bom, a gente não pode servir isso, né? A gente não consegue revigorar a nossa rede elétrica, mas talvez a gente não possa construir isso. E agora nós estamos na frente da China em IA. Até mesmo o TikTok, as pessoas falam, o acordo do TikTok, que era muito ruim. Eles falaram e o acordo acabou sendo incrível. Eu acho que os números... Eu sou o número 1 no TikTok. E as pessoas ficam falando de comunismo, enfim. Mas os números saíram a pouco e são números ridículos. Nunca ouvi números assim de das pessoas do entretenimento, dos artistas, e falaram que eu sou o número 27. Imagina, loucura. Eles também... As pessoas precisam entender o quanto o nosso país é grande, bem-sucedido, o quão ruim o comunismo é, e como esses lunáticos são ruins, e nós precisamos impedir que eles concorram às eleições. Isso não soa muito bem, mas, enfim, é isso. Nós precisamos... Eu acho que eles vão fracassar muito rapidamente. Eu não estou falando de sociais-democratas. São comunistas que estão concorrendo. Eles não querem Deus. Eles não querem coisas bem-sucedidas que aconteçam no nosso país. Enfim, é uma loucura. As nações europeias reconstruíram suas forças militares com equipamento americano e nós seremos os maiores beneficiários dessas empresas de defesa, porque eles estão comprando de nós porque funciona melhor, é assim mesmo. E eu forneci aos líderes uma atualização dos passos que estamos tomando para aumentar a produção nos Estados Unidos, e eles queriam ouvir isso porque eles não querem esperar 4 ou 5 anos por equipamento, eles querem uma semana. Então, é importante que a gente trate isso e eles tratem da defesa mesmo das empresas. A Lockheed está construindo, eu acho, 5 equipamentos. Eu acho que eles, então, seja um Patriot, seja um Tomahawk, um míssil, outro tipo de míssil, eles, para diferentes ocasiões, eles poderão ser construídos. Na cúpula, nós anunciamos que nós melhoramos os investimentos, um investimento, na verdade, de $3 bilhões em defesa com empresas americanas, e foi dado um grande incentivo para a Lockheed para ela construir mísseis Patriot na Europa. A Northrop Grumman também está seguindo com a tecnologia de drones americanos. Muitas pessoas, enfim, elas sabem, nós temos os drones mais sofisticados. Eu acho que somos o líder acima de tudo, sem dúvida. A Lockheed e a Rheinmetall estão anunciando uma parceria para construir sistemas de mísseis táticos para o Exército, que serão algo importante. A Anduril está anunciando um acordo para os seus mísseis Barracuda, que são bastante sofisticados, rápidos. E nós estamos fazendo isso para a Polônia. A Polônia está indo muito bem, aliás. Tem um presidente excelente. Eu acho que todos esses acordos beneficiam diretamente a indústria de base de defesa americana, e isso traz mais empregos.
E a Toyota, quando ela anunciou isso, todo mundo ficou surpreso, porque é a maior, enfim, eu acho que será a maior montadora do mundo. E eles estão vindo para os Estados Unidos, e eles fazem isso para evitar pagar as tarifas, porque se eles produzem lá, eles vão pagar. Se vocês não quiserem pagar 25%, às vezes 30%, às vezes 100%, 200%, dependendo do produto, é um exemplo de como estamos indo bem no aço, porque nós cobramos tarifas. Então, o nosso setor siderúrgico estava totalmente morto anos atrás. Eu o revivi no meu primeiro mandato muito bem, e o Biden destruiu isso. Que vergonha. E eu revivi o setor siderúrgico no começo deste mandato, 1 ano e meio atrás. E nós temos, então, o negócio do aço. Nas alturas, nós não fazemos mais alumínio. Nós tínhamos a maior empresa de alumínio do mundo em Oklahoma. Eu amo Oklahoma porque dos 77 condados eu ganhei em todos, enfim. Eles tinham a maior empresa de alumínio no mundo inteiro em Oklahoma, e ela vai voltar a produzir ali. Nós tivemos excelentes discussões com líderes na cúpula e tivemos encontros bilaterais produtivos, essencialmente com todos eles. Eu jantei ontem à noite com muitos deles, com o presidente Erdogan, da Turquia, Zelensky. O Zelensky veio aqui, vocês provavelmente viram, fizemos uma coletiva há pouco. O presidente Al-Sharif, da Síria, que está fazendo um trabalho inacreditável unir a Síria. A Síria era uma bagunça. O que aconteceu com o governo anterior, vocês sabem, um lugar muito perigoso. E agora eles estão se unindo. É um trabalho fantástico. Tivemos também, nessas conversas, o fato de deixarmos claro que os Estados Unidos estão de volta mais forte, maior e melhor do que antes. Nós temos mais empregos, mais do que antes, e somos respeitados novamente como nunca antes. Somos muito respeitados como país. Eu disse ao secretário-geral da OTAN, o Mark, eu falo, é ruim que a coletiva de imprensa esteja acontecendo nessa sala, não esteja acontecendo nessa sala em que a gente estava com todos os líderes da cúpula. E a teoria é que talvez eles não falassem de uma forma tão livremente. E não seria tão bom, mas ali foi muito bom. A união que vimos naquela sala, nessa reunião, foi incrível. É amor, né? É amor de fato. Havia amor naquela sala. Foi uma cúpula tremendamente bem-sucedida. Quero agradecer novamente o presidente Erdogan, da Turquia. E o presidente, tantos presidentes, primeiros ministros, todos estão aqui para os países da OTAN. Em especial, queremos agradecer o secretário-geral Mark Rutte pelo trabalho fantástico. Ele é uma pessoa que une, ele é um unificador, digamos assim. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu já respondi algumas hoje, mas então não farei muitas agora, mas enfim. Vamos fazer isso de uma forma mais reduzida? Alguns estão indo para casa, inclusive alguns vão no meu avião comigo. Por favor, primeira pergunta. O senhor ali atrás? O cara bem alto. Que é muito inseguro, né? Parece que ele não quer fazer a pergunta. É um cara bem simpático, mas parece muito inseguro. Dá um microfone para ele, gente. Nós não ouvimos a pergunta, aguardamos. A guerra no Irã parece ser um beco sem saída estratégico para o senhor. Por que o senhor não consegue encerrar a guerra no Irã? Eu acho que nós fizemos o oposto. A guerra no Irã é um sucesso militar tremendo, e eu posso responder apenas a essa pergunta dizendo que eles não terão uma arma nuclear. Eu fui até lá por uma razão, que eles não tivessem uma arma nuclear. Que eles desnuclearizassem o Irã.
E isso aconteceu, e agora a coisa está tão afundada numa montanha, uma montanha de granito que caiu em cima do material nuclear, e eu acho que o Irã é um tremendo sucesso. Você vê os preços do petróleo estão mais baixos do que quando eu comecei. Eles não têm mais forças militares, a Força Aérea acabou, os 159 navios estão afundados no fundo do mar. O radar acabou, tudo acabou. Então, eu acho que é um tremendo sucesso. O pessoal das fake news falam que a gente não funcionou, mas quando a guerra começou, eles não queriam fazer um acordo, e acho que agora eles estão lidando com o Steve Witkoff, com o Jared Kushner, com o J.D. Vance, com o Marco Rubio, com o Scott Bessent. Eles estão lidando com ótimas pessoas, mas eu acho que eles são um pouco loucos, né? Eles são meio malucos. Falaram do funeral daquela pessoa que foi morta, né? Aquela pessoa que matou várias pessoas, o Khomeini. Ele matou muitas pessoas ao longo dos anos. E nós fizemos o que deveríamos ter feito há 47 anos. Eles são os agressores do Oriente Médio. E em um dia, as forças aéreas, os equipamentos aéreos dele estavam acabados. Não significa que eles não tenham um avião novamente, uma aeronave em algum momento, mas tudo foi os líderes se foram, eles colocaram outros líderes e também foram bom. E eles têm outros agora que também podem ter desaparecido, quem sabe. É assim que eles agem, eles são uma escória. E é o que eles têm feito há 47 anos. E eu estou fazendo o que é certo para o país, estou fazendo o que é certo para o mundo. Eles mataram centenas de milhares de pessoas. Eles mataram 52 mil manifestantes nos últimos 3 meses. Então, eu acho que a nossa força militar está indo de forma fenomenal. Temos um bloqueio? Bom, enfim. Vejam o que aconteceu na Venezuela. Foi uma guerra de um dia. E é um país bastante militar, que tinha um dos piores seres humanos na Terra, o Maduro, que agora está preso, aguardando julgamento. Mas o que ele fez para o país foi algo, enfim, não só a relação das drogas, mas ele abria as prisões e liberava as prisões e permitia que elas chegassem no meu país. Com a política de fronteiras abertas do Biden, com a Kamala, vocês se lembram? Ela era a czar das fronteiras. Isso foi um desastre. E agora está consertado. E agora tem esses números, são 0 pessoa cruzou a fronteira, as nossas fronteiras, pela fronteira sul. 0 nos últimos 12 meses. E nós tínhamos milhões de pessoas. Parece que foram 25 milhões de pessoas no governo Biden. E na maior parte eram traficantes, pessoas que escaparam. Enfim, estou falando assim, todas as prisões, estou falando só da América do Sul, não, estou falando do Congo, estou falando de todo o mundo. As prisões foram esvaziadas e os presidiários foram jogados no nosso país. Tivemos os piores assassinos que nunca deveriam ter entrado no nosso país. E chegaram andando no país nessa política de fronteira aberta. Bom, próxima pergunta. Saying is that you're lucky we won this election. Yeah, please. Go ahead. No, yes, go ahead. Diga o nome, por favor. Eu sou Aristal, da NTD, da Epoch Times. O senhor falou do comunismo e que deve ter uma chamada para os americanos, em caso dos perigos do comunismo. E o senhor está agora num palco global. Qual seria a sua mensagem para pessoas que vivem sobre regimes comunistas e socialistas e pessoas também que vivem em democracias na Europa e na América e que não percebem o quanto o comunismo está perto delas? Olha, eu acho que a palavra comunismo é algo porque ela é muito fácil de vender. Eu seria o maior comunista do mundo e eu estaria ali com Lenin. Ele dizia que seria bom para todo mundo.
que você teria casa de graça, todo mundo gostaria de ter casa de graça. Mas, enfim, você tinha assassinos por todo lado, o comunismo foi um desastre. Ele foi, enfim, tratado durante milhares de anos sob nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Eu acho que eu vou muito bem com os hispânicos, por exemplo. Os republicanos têm um número recorde e os hispânicos têm porque eu tenho esses números com eles porque eles vêm de países que eram essencialmente comunistas ou socialistas radicais ou comunistas, enfim. Não tem quase diferença. Quando eles falam sociais-democratas, parece bonito, mas não é bonito, é perigoso também. E eu falo disso no TikTok, eu falo aqui. Mas nunca deu certo e nunca vai dar certo. O que está dando certo são os Estados Unidos. Nós temos mais empregos do que nunca tivemos. As pessoas estão ganhando mais do que nunca. Estou falando de trabalhadores. Trabalhadores estão ganhando salários maiores do que nunca. E é o melhor sistema. Tem falhas, mas tudo tem alguma falha. Mas tem sido incrível. E quando eu vi o que aconteceu, essas pessoas, enfim, que são uns perdidos, né? E eu vejo, é muito perigoso. As pessoas fizeram declarações, enfim, sobre o comunismo, e eu acho que esse país, com o que está acontecendo nos arredores, é mais perigoso do que era na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando a gente fala do 11 de setembro, quando a gente fala de Pearl Harbor, foi um perigo muito grande. Eu acho que o conceito do Ocidente virar comunista é um problema, porque uma coisa que acontece com o comunista é que você nunca consegue voltar atrás, você morre uma morte horrível, de miséria completa. Tyler Page, do New York Times. O senhor disse que os líderes iranianos eram pessoas racionais, pessoas fortes, inteligentes, e hoje o senhor disse que eles são a escória e que eles são doentes. O que mudou? Eu disse bastante coisa. Quando eu falei racional, eu acho que eles eram racionais no nível 1, no nível 2, e o nível 1 acabou, o nível 2 acabou, agora é o nível 3. Eu achava que eles eram mais racionais, mas pensando nas ações nas última semana ou duas, eles não estão fazendo um favor ao seu povo. E eles querem jogar com a gente, mas eu não tenho certeza que nós faremos um acordo. Vamos terminar o trabalho. Steve Sedgwick, da CNBC. Os mercados hoje subiram e o petróleo, o preço do petróleo Brent subiu hoje, porque parece que um memorando de entendimento esteja arriscado, o cessar-fogo tem acabado, enfim. Olha, eu só digo uma coisa, nós nunca viremos o Irã com uma arma nuclear, porque isso é mais importante do que os números que você está mencionando. Os preços do petróleo estão caindo solidamente, sobe um pouquinho, mas isso vai acabar rapidamente. Eu fiz uma previsão de tudo isso. Eu falei disso há muito tempo. E é preciso precisarei ser presidente, porque eu ganhei três vezes, Eu ganhei da segunda vez, mas eu fui roubado, enfim. O petróleo está caindo e nós precisamos assegurar que nós não tenhamos lunáticos com controle das armas nucleares. Nós temos câmeras num local onde nós temos os nossos B-2 maravilhosos que mostraram, né, à 1 da manhã eles atacando 10 meses atrás e explodiram. Nós temos câmeras, são câmeras da nossa força espacial no espaço, que podem ler o crachá de uma pessoa num lugar, digamos que o cara se chama Mohammed, e enfim, e ele esteja usando pá para escavar aquele lugar. Nós temos o maior maquinário do mundo e não será possível tirar ali aquele material nuclear, que está muito afundado. Então, ninguém vai tocar aquilo.
Em algum momento nós vamos retirar dali, mas o que eles tinham acabou. Se nós não tivéssemos feito isso, eles teriam uma arma nuclear, e se eu não fosse presidente, Israel não existiria. Eu disse isso 2 vezes. O acordo nuclear do Obama, que foi concebido, quando ele foi concebido, tudo foi para o Irã, 1,7 bilhão de dólares em dinheiro, centenas de bilhões, mas não dá para comprar paz com essas pessoas. Eu acho que você não pode permitir que lunáticos tenham armas nucleares, e nós paramos isso. Eu acho que nós conseguimos fazer isso. Steve Nelson, do New York Post. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da especulação de que o senhor estaria saindo agora de Ankara, não no Air Force One, por causa de preocupações com segurança envolvendo o Irã. Falou-se da possibilidade de ter um plano de assassiná-lo. Eu falei disso bastante, porque a vida de um presidente, sim, é algo muito perigoso. 2,5%, o risco é de 5,2%. Um toureiro tem um risco menor, um piloto tem um risco menor, um presidente tem um risco de 5,2%. Você é um ótimo repórter. Eu sei que eu sou o alvo número 1 para ser assassinado. Eu não me importo, porque eu estou fazendo meu trabalho, nós temos agora um país que está indo muito bem, e é muito bem sucedido, mas eu mencionei essa questão porque eu estou nessa lista, uma lista que saiu ontem, outra lista, falando que eu era o número 1. E eu prefiro ser o número 1 do TikTok, mas eu era o número 1 na lista para ser assassinado. Chama Kushner, do New York Times. Mas por que o senhor não está voando no seu avião? Bom, ele está voando para a Europa, para uma das 2 bases que temos, para mostrar para as pessoas, enfim. E ele vai voltar para casa nos métodos normais. Mas nós vamos para a Europa para algumas bases, uma em particular, então, para que os soldados possam ver, porque é um avião magnífico. Senhor presidente, como Harit Trunda, da mídia turca, a guerra com o Irã poderia começar novamente? O que o senhor espera dos europeus, dos seus aliados europeus? Eu não acho que vai começar de novo. Eu acho que é algo que está acontecendo muito rápido. Eles atingiram os 2 navios e nós os atacamos de forma muito mais forte. Nós atacamos 10 vezes mais forte. Nós temos um equipamento melhor. Mas acho que se eles atacarem, nós atacamos de volta. Nós falamos esse idioma. Nós falamos o idioma deles. E eu acho que isso vai acabar muito rapidamente. E nós vamos tornar isso muito mais seguro, inclusive para o petróleo. O petróleo vai ser vai circular muito facilmente, muito rapidamente. Nós conseguimos, agora nós temos o Estreito de Hormuz, as embarcações passam por ele, então tudo que vai acontecer pode acontecer muito rapidamente. Não, agora, o senhor disse, sou da MS Now, é uma rede de notícias péssima, mas enfim. MS Now, dá para imaginar? Eles não queriam usar o nome NBC porque eles tinham vergonha, mas enfim, sua pergunta. O senhor disse que países como Itália, Espanha e o Reino Unido não apoiavam os Estados Unidos em sua guerra com o Irã. O que eles deveriam fazer? Bom, a Espanha tem sido terrível, tem sido muito ruim. A Itália tem sido boa e quase todos os países têm sido bons. Eles tiveram só um momento ruim. Eles não nos ajudaram, mas nós não precisamos de ajuda, porque
Porque, enfim, eles ficaram meio de lado ali e eu não gostei muito dessa resposta. O Reino Unido deu uma resposta que foi meio esquisita e eles queriam ajudar quando a guerra acabou. Isso não está no espírito de Winston Churchill. Eu acho que se sai uma palavra de hoje é união. Todos esses países, eles nos amam, eles se amam e há uma tremenda união, uma unidade. Foi uma pergunta justa. Você é de verde? Da Haber Global TV da Turquia. Senhor presidente, depois do seu encontro com o presidente Erdogan, vocês chegaram a algum entendimento sobre o programa de F-35, de caças F-35 para a Turquia e o futuro da cooperação de defesa entre Estados Unidos e Turquia? É um novo capítulo agora? Eu tive um ótimo relacionamento no meu primeiro mandato. O pastor Brunson, ele estava preso há 35 anos, era um herói evangélico, e eu liguei para o presidente Erdogan e nós conseguimos libertar o pastor. E eu não paguei nada por isso. Eu falava que Obama e Biden pagaram bilhões, enfim. E eu disse apenas que ele era um bom homem, um homem altamente respeitado, um evangélico, e ele estava no Salão Oval no dia seguinte, o pastor Brunson, quando ele foi libertado. E como o Biden sonolento, coisas ruins aconteciam. Riam da gente em todo mundo e tínhamos uma relação muito ruim com muitos países, e acho que Turquia era um deles. Mas isso mudou em 5 de novembro, com a eleição, e é um dos melhores relacionamentos que temos. E quando falamos dos F-35, é a melhor aeronave, todo mundo quer o F-35, e nós precisamos decidir para quem nós o daremos. E eu estou inclinado, ele não é um grande fã do Bibi Netanyahu, não é um grande fã de Israel, mas ele ficou fora da guerra. Ele poderia ter ido a essa guerra muito facilmente, e ele não o fez a pedido meu. Ele ficou fora disso. O Marco pode falar disso, né? Que nós temos um relacionamento muito bom com a Turquia. É o segundo país mais poderoso na OTAN, é um país da OTAN. Então, eu não decidi ainda totalmente, mas eu estou inclinado a dizer, ele fez tudo, nos ajudou em tudo. E quem não foi bom? A China. A China nunca foi à guerra. Eles tiveram 50% do seu petróleo do Estreito de Hormuz e não vieram para a guerra. Mas o presidente Xi tem sido ótimo. Todo mundo tem sido ótimo, para ser honesto. Porque eles respeitam o nosso país. Eles riam do nosso país, achavam que nós éramos um grupo de gente tola. Eles viam um presidente que não conseguiam falar e não poderia andar, e era um desastre. E aí pediram respeito para o nosso país, mas agora eles respeitam. Muito obrigado a todos, vejo vocês depois. Muito obrigado. Sim. Voltamos então aos nossos estúdios aqui em Brasília. Eu acho que o lead principal dessa fala de quase meia hora, mais de meia hora de Donald Trump, está aí na sua tela. Ele diz que ele não acha que haverá um recomeço da guerra com o Irã. Ele afirma que se o Irã atacar, os Estados Unidos irão responder, mas que até esse momento não há no horizonte próximo, ele não vislumbra uma guerra total. Ele diz que acha difícil, não sabe se vai fechar um acordo com o Irã. Afirma que ele acredita que o preço do petróleo vai cair, agora está aumentando nos mercados, mas que mais importante do que o preço do petróleo é não permitir com que o Irã tenha armas nucleares. E aí ele fala meias verdades, Tainá Falcão, porque ele diz que os Estados Unidos conseguiram acabar com o programa nuclear iraniano. Não é verdade. Informações da própria inteligência americana apontam que os iranianos ainda mantêm algumas estruturas de enriquecimento de urânio. Claro, a estrutura de guerra do Irã foi
quase dizimada, mas ainda assim eles têm drones e aviões, tanto é que eles fizeram novos ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz. Ele elogia a China, diz que a China concorda com as ações dos Estados Unidos, afirma que a OTAN, pelos cálculos dele, terá ali $1 trilhão por ano para investimentos em defesa e também salienta, principalmente, de que os Estados Unidos vão produzir os mísseis Patriots para terem nos Estados Unidos e também para que seus aliados o tenham. Então, em resumo, o que diz Donald Trump? Ele acha difícil, não sabe se vai haver acordo com o Irã, mas ao mesmo tempo, Tainá Falcão, ele diz que não acredita em uma retomada da guerra total.